Aldísio já disse tudo o que eu queria ter dito, mas eu quero complementar algumas coisas a partir do que ele falou, e eu não poderia deixar de começar agradecendo a duas pessoas. Queria agradecer a dona América Gonçalves de Souza e o operário João Assis Senabente de Souza, meus pais, que proporcionaram que eu chegasse aqui, com todo satisfação. O Aldísio disse que uma vez o professor Fernando Henrique Cardoso me ligou, e é verdade, porque a minha turma da Universidade de São Paulo, de Ciências Sociais, não completou a licenciatura. Nós estávamos na Rua Maria Antônia, onde ficava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e em setembro de 68, o Comando de Caça aos Comunistas, a Polícia Militar de São Paulo e os estudantes fascistas dessa escola lá, do Mackenzie, invadiram a nossa faculdade. Eles tinham armas, tinham fuzis, revólveres, armas de fogo, coquetéis molotov, e eles só tinham rojão para se defender. E eles incendiaram a nossa faculdade. Eu estava, em 68, prestes a fazer a licenciatura. Com o incêndio, eles queimaram todo o arquivo, inclusive pesquisa do professor Fernando Henrique Cardoso, do professor Ottaviani e do professor Egon Schaden, especialmente do professor Egon Schaden, se perdeu material que ele tinha levantado nos arquivos europeus sobre os contatos dos europeus com os tupinambás. O professor Egon Schaden era um grande antropólogo de origem alemã e que estudava as etnias da costa do Brasil. Ele perdeu tudo. E para que nós continuássemos o curso, nos transferiram para o campus da universidade. Eu morava bem perto da faculdade, Maria Antônia, eu ia a pé, voltava a pé, e fui obrigado, a partir disso, pegar ônibus até perto do campus, porque o campus tem até hoje o seu próprio transporte. A própria linha de ônibus que você pega na entrada do campus. E no meu caso, Ciências Humanas, você chegava até os jardins do Butantã, daquele centro de pesquisa, desembarcava, e aí os ônibus do campus vinham buscar os estudantes de Ciências Humanas. Na volta, por volta de 11 horas, no final das aulas, nós voltávamos para o Jardim do Butantã para pegar os ônibus de várias direções. E o que acontecia? A polícia política, o DOI-CODE e o exército estavam nos esperando lá. Fazíamos descer, deitar no chão, de preferência onde tivesse lama, e ficar com a carteira de identidade para cima. Eles tiravam as carteiras e prendiam aleatoriamente o que eles quisessem. Evidentemente que esse ato de terrorismo ninguém aguentou. E neste ano, em 68, ninguém se graduou em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Muito bem, um colega meu, que é meu amigo até hoje, o professor José Álvaro Moisés, que foi diretor depois que ele voltou do exílio, da Inglaterra, ele estudou em Eton, porque é de uma família rica de Campinas, foi diretor do departamento, conseguiu reconstruir o departamento. E eu acabei sendo preso. Escapei várias vezes da revista lá, saía todo sujo, e ninguém se graduou. Então, passados os anos, eu era presidente da Fundação Nacional de Arte, recebo uma ligação do professor Fernando Henrique Cardoso, a quem eu devo muito. Ele foi meu professor 2 anos de métodos e técnicas de pesquisa, e eu escrevi até hoje o que eu aprendi com ele, para me debruçar sobre uma pesquisa e caminhar até o fim e conseguir tirar tudo dos arquivos, que foi o grande método de ensino do professor Fernando Henrique Cardoso.
Então, esse trabalho todo, passados os anos, eu estava já presidente da FUNARTE, e recebi uma ligação do professor Fernando Henrique Cardoso, de São Paulo, ele dizendo: olha, Márcio, eu acabo de assumir o Departamento de Ciências Sociais, tem uma semana, eu estava vendo os papéis aqui e vi que você fez tudo, até a pesquisa para a sua tese de mestrado, que é o livro A Expressão Amazonense, publicado depois não como tese, mas como ensaio sobre essa característica da nossa cultura aqui, do nosso estado e da nossa cidade. Então, eu gostaria que você viesse aqui, no meu gabinete, receber o título. Eu disse: professor, não quero mais não, sabe? Você me desculpe, mas eu não estou assim mais. Mas por que você não quer? Aí eu disse: sabe por quê, professor? Se eu me graduar, eu vou acabar funcionário da Sudano. E eu não estou muito interessado em trabalhar no serviço público. Aí ele riu muito, disse: não, faça o que você quiser. E de fato, até hoje, quando eu encontro com o professor, ele ri muito com essa história da Sudano. Aí ele sempre me pergunta: mas pagou mal assim na Sudano? Você não tem trabalhar lá? Isso eu não sei porquê, mas com certeza não pagam mal, não. Mas hoje o professor Fernando Henrique, ele está muito doente, ele caiu no banheiro, quebrou o fêmur, agravou a situação. Eu estive com ele há 2 meses atrás, fui visitá-lo, e o professor Fernando Henrique já não reconhece ninguém, ele fica sentado lá, isso é uma coisa muito... é da vida, né? Você tem que entender isso. Mas eu sempre me lembro quanto eu devo para esses professores da Universidade de São Paulo. Professores como o Egon Schader, que me abriu os olhos para a questão das etnias. Aqui a gente viu em Manaus, não precisou mais, sabe por quê? Que acabou o Forte de São José da Barra, ele se dissolveu na nossa alma. Então a gente não sai daqui, a gente não sabe nada sobre o Amazonas. Eu, quando cheguei lá, eu era o professor Fernando Henrique Cardoso, que é filho de amazonense, a mãe dele era amazonense de Itapatiara, estudou aqui em Manaus, eu conheci ela, fui algumas vezes almoçar na casa dela, lá em São Paulo, que ele pedia para eu ia essa mãe dele, conheci meu avô, essas coisas que o mundo é pequeno, né? E ela sempre dizia: venha, meu filho, eu ia tirar a barriga da miséria aqui em casa, no Rio. Mas, em geral, a última coisa que eu queria era almoçar com uma senhora de idade, uma velhinha. Ainda mais com tanta moça bonita que tinha na minha classe. Então, o Fernando, o professor, sempre reclamava: olha, já 2 meses que você não vai, ela te convida, quer ficar com a professora, é que é longe, não sei o quê, eu gasto com táxi, não tem ônibus para lá. Tinha sempre uma desculpa. Mas o ensino, esse ensino da Universidade de São Paulo, acabou com o incêndio feito pela extrema-direita. Justamente o primeiro sinal de que a ditadura ia endurecer. Nós íamos ter figuras brilhantes, inteligentes e cultas como o Costa e Silva. Né? Então, essa vivência toda fez com que eu ganhasse métodos e técnicas, que é o que se aprende nos cursos de Ciências Sociais, além das teorias. O curso era de excelência na Universidade de São Paulo, né? Um curso muito prático. Tinha a professora de política, por exemplo, ela não repetia as aulas. Né? No primeiro ano que eu fui assistir, era um curso inteiro, o ano inteiro sobre Maquiavel. No ano seguinte, era Antônio Gramsci, e assim por diante. O professor Otaviani, que uma vez almoçando na casa do professor Renan Freitas Pinto, me perguntou várias vezes: Márcio, mentira, eu era um bom professor? Imagina, o professor Otaviani me perguntando isso. Muitos professores já falecidos, de ciências sociais mais brilhantes da América Latina. Né? E o curso dele de Boom Capital, o estudo nosso de Boom Capital, durou o ano inteiro. O ano inteiro de 65. E ele foi logo avisando: não quero tradução em língua portuguesa, que é péssima, as 2 ou 3 traduções que ele português.
A única que eu aceito seria, o ideal seria alemão. Mas alemão para mim é grego clássico. Grego clássico para mim é alemão. Então, felizmente, ele disse, eu posso aceitar a edição em inglês. E essa edição foi traduzida na época do Marx, e ele leu e aprovou. E foi essa edição que eu e mais alguns colegas que tinham domínio do inglês, usamos. Outra coisa, o ensino aqui no Amazonas, no nosso estado aqui, não tinha cursinho, não. Era só as escolas. Né? Eu estudei no Colégio Dom Bosco. E quando terminei, eu queria fazer sociologia, mas não tinha aqui em Manaus. A UFAM, na época, oferecia direito, filosofia e letras. Aliás, letras e filosofia tinha sido o Cônego Walter, o inventor da pastoral erótica, né, que criou para as moças esperarem casamento. E ele funcionava ali, ali na esquina da Tapajós com a Monsenhor Coutinho, que na época era o Centro Cultural Hahnemann Bacelar. Eu não sei por que trocaram o nome. O Hahnemann é um dos grandes artistas da história das artes no Amazonas. E ali era um curso de filosofia. Tinha um grande professor, brilhante, que era o Joseph Dorner, um alemão que tinha vindo para ser padre salesiano, mas uma amazonense ia pagar a conta de luz do Colégio Dom Bosco ali na agência de eletricidade, no escritório, ali na Rui Barbosa, e essa amazonense conquistou o clérigozinho alemão, casou com ele, e ele ficou aqui em Manaus um tempo, e ele tinha uma formação de filosofia de altíssimo nível, além do domínio da língua portuguesa. Foi assim, o grande progresso que eu tive no conhecimento da filosofia foram esses 6 meses que eu fiquei como aluno da UFAM. Porque o meu projeto era ir embora para entrar na maior universidade que existia nas Américas, que era a Universidade de Brasília de Darcy Ribeiro. E eu consegui, mas não cheguei a ficar um mês lá, porque a ditadura fechou. Um dia nós chegamos lá para assistir às aulas, o exército estava fechando, fez uma barreira e nos expulsava a porrada para de volta aos ônibus. Então, eu fui para... Até fiquei esse tempo todo aqui por causa do exército. Quando eu fui servir o exército, eles disseram, olha, acaba de criar o CBOR aqui. Então você vai ficar até o mês de junho do ano que vem, quando abre o CBOR, você vem fazer os testes aqui. E de fato, eu não podia sair. Em julho eu fui até, já era lá na Ponta Negra, no Comando Militar da Amazônia, não era mais no 27 Batalhão de Caçadores, ali na Praça General Osório, onde hoje é um colégio militar. Eu fui, fiz todos os testes físicos, qualquer paraplégico teria feito melhor do que eu. É claro que o capitão percebeu que eu estava querendo passar a perna dele, o capitão que estava com ele. Aí quando eu fui entrevistar com ele, ele disse, você quer servir o exército? E passou pela minha cabeça dizer que não, porque eu era antimilitarista, eu estava ferrado, porque ali queria me colocar. Aí eu fiquei em silêncio olhando para eles. Sabe uma coisa? Vai estudar, vai estudar. E eu caí fora. Porque senão seria um desses extraterrestres aí que querendo governar o Brasil. Porque militar não é desse planeta, especialmente militar brasileiro. Então, eu fui para Brasília, fiquei 3 semanas lá e eles fecharam a universidade. Então eu fui falar com o meu professor de antropologia, o professor Eduardo Galvão, já falecido, muito amigo do doutor Djalma Batista, que me apresentado para ele, e ele disse, olha Márcio, a única coisa que você pode fazer agora é pegar um ônibus e ir para São Paulo e fazer o vestibular na Universidade de São Paulo. Porque não vai mais abrir. Aí eu disse, não, professor, eu não vou não, porque eu fiz um teste na embaixada da Polônia. Polônia está comemorando 1000 anos de fundação de Varsóvia, a capital da Polônia, e eles abriram o teste para os alunos, estudantes aqui de Brasília. E eu fui e fiz um teste para estudar em Lodge Cinema.
e passei. Então eu vou para Lourdes. Ele falou, você não vai não. Não faça isso. Porque você vai para Lourdes e não vai mais voltar aqui. Primeiro que a gente não sabe quando vai estar ali essa ditadura fascista. Em segundo lugar, você vai... Quantos anos você vai ficar? Você não volta. Você vai virar polonês. Aí eu fiquei danado com ele. Eu vou sim, eu já passei, fiz a prova, estou aprovado e vou sim. Ele ficou preocupado com isso, pegou e ligou para o doutor de Chama Batista, que era amigo dele, e o meu pai e o doutor Chama eram muito amigos. Né? E aí então o doutor chamou o papai e contou a história. Meu pai me ligou, mandou um telegrama, e depois me ligou e me convenceu a fazer o que o professor Eduardo Galvão fazia. Tinha me dito que fosse para São Paulo fazer o vestibular da USP. E eu fiz isso. No dia seguinte, embarquei para São Paulo e fui no matriculado. Eu vi no mapa que dava, antigamente a rodoviária era bem perto onde é a faculdade, no bairro Vila Boate. Então eu fui caminhando, naquela época não tinha dessas balas de puxar não, era no book dele. Mas eu também não tinha muita coisa. Fui para lá, entrei na fila para me matricular no vestibular. Aí tinha um estudante na minha frente, virou para mim e disse, que cursinho você fez? Eu tinha a menor ideia que diabo era cursinho. Não tinha, você entrar direto para a faculdade. Eu falei, não sei, o que é cursinho? Ah, você não fez? Eu falei, não, então você não vai passar. Porque 2 anos eu não passei porque eu não tinha feito cursinho. Agora eu vou passar para o curso. Aí fiquei implicado, fui perguntar na secretaria da faculdade e disseram, o Grêmio aqui tem um cursinho de graça. Aí me deu o endereço, era perto, eu fui lá. Fui lá na recepção, falei com a recepcionista, ela disse, olha, não tem problema, esse professor, está vendo ali, esse professor, ele vai dar uma aula agora. Vai lá, fale com ele, eu fui, falei e me deixou entrar. Aí ele entrou e começou a falar sobre a obra do Celso Furtado. Eu falei, pô, isso aí está meio atrasado, porque isso eu fazia ano passado lá no Colégio do Bolso. Em curso de economia, né, no científico, você estudava isso. Eu já tinha dado. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou assistir todas as peças de teatro que tiver aqui, vou a todos os museus. Tudo que eu puder fazer em São Paulo, se eu passar, eu fico aqui. Se eu não passar, volto para Manaus com um pouco mais de informação. Foi o que eu fiz. Infelizmente, o ensino que eu tive aqui me permitiu que eu passasse. E mais, os amazonenses não fizeram no vestibular. Eram 30 vagas para o curso de Ciências Sociais. 1.800 candidatos. E nessa época não era Mega Sena, como você vai arriscando lá, se tiver sorte, passa. Não, naquela época era oral e escrito. E os amazonenses, o filho do doutor Djalma, que hoje é cineasta, tirou em 2º lugar. E eu tirei em 6º lugar. Portanto, os amazonenses não fizeram feio. E mais, nós durante o curso, fomos sempre os melhores alunos, modesta parte. E eu sabia que era fundamental para aprender isso. Por 2 coisas, eu queria fazer cinema, então eu tinha que ter conhecimento de história universal, toda a técnica que o curso de Ciências Sociais oferecia. E foi, eu trabalhei, eu morei lá até 1972, quando eu tinha sido preso, quando o boicote me torturou, quando eu fui para a máfia de Molecard. E quando eu saí, eu não consegui emprego. Eu estava empregado numa produtora, e aí o exército ia lá, mandava me demitir, o patrão mandava. Aí eu conseguia, eu fui uma Macan, só abri um concurso, uma grande agência publicitária da época. Eu fui lá, fiz o concurso, como eu era fluente em inglês, francês, espanhol e italiano, coisa que o Dom Bosco me permitiu isso. Né? Você vê o nível que nós tínhamos de ensino aqui. Né? Eu passei, trabalhei 3, 4 dias lá, fui demitido. Olha, veio aqui o SL e mandou te demitir. E como eu era militante da ala vermelha do Partido Comunista do Brasil. Eu não era militante de luta armada. Eu dava cursos sobre sociedade brasileira, sobre direitos dos trabalhadores, para os operários na periferia de São Paulo.
e extração subversiva. Aí eu fui preso, passei pelo monitor de carta, no boicote, e depois que eu fui libertado, para responder o processo de liberdade, eu não conseguia mais emprego. Quando eu chegava no emprego, eles iam lá e mandavam embora. Aí o meu pai disse, fala com o teu advogado, pede para você vir para cá, porque aqui pelo menos tu não vai passar fome. E aí o meu advogado disse, olha, tudo bem, já consegui a autorização, agora presta atenção, porque tu vai ser julgado no Supremo Tribunal Militar, e aí tu vai ter que estar aqui para ir a Brasília para responder, aonde tu estivesse. E aí eu vim para Manaus, fui trabalhar clandestino numa agência de publicidade que era do meu irmão, do meu querido amigo já falecido, Joaquim Marinho. E um dia eu recebo uma ligação do meu advogado dizendo, olha, foi pautado, daqui a 15 dias, o Supremo Tribunal Militar no teu julgamento. E pelo que eu estou examinando, você vai ter, no mínimo, condenado a 8 anos de prisão. É melhor você sair do Brasil. Aí eu falei para o meu pai, ele disse, e aí, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu vou para Paris. Você não vai não. Porque Paris está cheio de subversivo, tu não vai mais voltar. Você vai embora para os Estados Unidos. Mas eu não conheço ninguém. Só que o meu pai era de esquerda, ele era o líder sindical da área, ele era gráfico, operário gráfico. E aí ele disse, não, já arranjei tudo. Não se preocupe, eu sou amigo do presidente do Sindicato dos Gráficos de Nova York, ele vai te receber na casa dele e você vai ficar lá até sair esse julgamento. Fui embora para Nova York, até que eu fui absolvido e voltei. Nós somos uma família judaica, né? Os Pentes e os Sebades, da parte da minha mãe, viveram no Marrocos por 500 anos, na Península Ibérica por 1800 anos, e aqui em Manaus estão aqui desde 1810. Eu achava, depois que eu me entendi melhor, eu achava estranho a posição do meu pai, de esquerda, comunistão e tal. Eu disse, como é que se explica isso? Ele disse, deixa eu te explicar por quê. Eu estou lutando para melhorar o mundo, para que haja mais justiça social. E isso é uma luta importante, meu filho, porque se o mundo melhorar, no tempo do Messias, ele já não terá tanto trabalho. Isso é um típico nojo do meu pai, mas uma verdade. Eu entendi qual era o papel dele. Ele não era como era o meu querido professor Samuel Benchimol, ele não era sinagogueiro, ele não estava na sinagoga toda semana. Mas ele exercia o trabalho social, uma luta social, um exemplo que foi para mim, desde casa. Então, nesse momento que eu estou nessa solenidade tão bonita aqui na Universidade Federal do Amazonas, uma grande universidade que mudou a face do nosso estado, a face da cidade de Manaus, que representou a luta do senador Arthur Virgínio Filho. Foi ele que lutou com todas as forças para a criação da universidade, porque o Sul não gosta. Nós temos dois processos históricos inimigos da nossa região: os bandeirantes, né, e o regente Feijó. No dia que nós entendemos o papel que isso teve para a nossa região, nós daremos um passo à frente, saberemos dialogar com o Brasil e obrigar os turistas a respeitar isso aqui, porque isso aqui não é só natureza, não. Isso aqui tem cultura também, e cultura milenar, crucial para a sobrevivência da humanidade. Então, a minha luta é enfrentar essas distorções que o Brasil tem, e o desconhecimento e a ignorância fabricada pela nossa região, da qual a importância das universidades regionais. Espero que o governo que vem aí perceba o quanto é importante despejar recursos, apoio às universidades da Amazônia como um todo, e especialmente o segmento de ciências humanas e as ciências na nossa universidade.
quando nós fizemos a luta contra a construção do porto de containers que o governador queria construir no Porto das Águas, eu acho que vocês não sabem, mas foi crucial o cientista da Universidade Federal do Amazonas, porque eles conheciam profundamente a área das lajes e do Encontro das Águas. É uma área única na América do Sul, porque ali estão as 4 estações, as 4 eras geológicas do planeta Terra. E isso ia ser destruído por um container para transportar Bugiganga do Distrito Industrial. Felizmente, essa colaboração dos cientistas da Universidade Federal do Amazonas fez com que o governo recuasse, o governo federal. E espero que tenham recuado para sempre, porque nós precisamos preservar esse momento de contato das 4 eras da formação do planeta Terra, que deverá ainda ter muitas lições a nos ensinar. Então, nesse momento, para mim, de emoção, né? Até eu vou ver com o doutor Aristóteles, ele sempre me passa uma coralina para ver se eu sobrevivo até hoje à noite, depois dessa emoção, meu confrade da Academia Nações Silvestres, é dizer da minha felicidade. Eu acho que, de certo modo, esse doutorado fecha uma etapa da minha vida. Me dá forças para continuar, né, além dos meus 76 anos, a pesquisar, a trabalhar. Eu não sei se eu vou chegar aos 80. Eu tinha esperança, mas depois que eu tive Covid, com as sequelas que o Covid está me dando, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu já deixei uma bagagem razoável para o futuro dos jovens e estudiosos e estudantes do nosso Estado. Eu quero ser muito grato, sou muito grato a essa cidade, sou muito grato ao Amazonas. E, como disse o Aldice, não é que eu tenho uma ligação, eu sou viciado em Manaus. Eu poderia morar em qualquer parte do mundo. Agora mesmo, eu fui convidado para, no ano que vem, passar o ano inteiro dando um curso de Amazônia de Heidelberg. Agora, eu vou contar para você, um ano na Alemanha é preciso, né, ter muita estrutura moral, para aquela disciplina, para aquele país. Eu conheço bastante, né? Mas se eu ainda não decidi, tem que eu preferir Paris. Assim, um ano em Paris já seria mais, porque as pessoas são latinas, então a gente se entende. Mas, na verdade, eu gosto de Parintins, de Itacoatiara, de Manacapuru. Eu gosto de Tabatinga e Letícia. Eu gosto do Alto Rio Negro, dos meus amigos indígenas do Alto Rio Negro. Eu gostaria de poder estar circulando por essas áreas do nosso estado. Agora mesmo, meu último romance, o mais recente, não está publicado ainda, chama Operação Macunaíma. É uma grande causação com os militares. Eles merecem até levar mais porrada do que brincadeira. Mas é a história de um capitão de uma família ilustre de militares. O avô foi herói da Guerra do Paraguai, o pai lutou na Itália, na febre, etc. Mas ele é um desastrado, onde ele vai dá azar. Então ele estava no Haiti com o general Heleno, e aí ele foi fazer uma pacificação do porto de Porto Alcance. Deu errado, tocaram fogo no porto. E então ele, depois de passar por vários postos onde estava tudo errado, o alto comando do exército mandou ir para São Gabriel da Cachoeira, com a missão de criar a Operação Macunaíma, escolher uma tribo indígena, transformar aquela tribo no exemplo de democracia representativa, né, e economia sustentável. Ele vai e consegue. Agora, se eu não vou contar o que acontece, né, com essa economia sustentável dele, né, só dou uma dica: ele consegue conquistar todas essas religiões piratas do mundo que consomem entorpecente, né, que é o principal produto da economia sustentável que ele consegue produzir lá nessa cidade. Só vai sair ano que vem. E eu estava também devendo à minha editora
o último volume da tetralogia sobre a cabanagem, que eu publiquei 3 volumes desde o ano passado, e parei, até porque eu desenvolvi uma doença na visão, eu tenho uma degenerescência da mácula, que me dificulta a ler. Felizmente a tecnologia me ajuda, eu amplio as letras, uso lupas de todo tipo. É uma herança da minha mãe. Minha mãe, ela teve essa doença e morreu de depressão, porque ela gostava de ler, não conseguia mais ler, e acabou falecendo. Minha mãe, né, em vez de ter me deixado um seringalzinho assim, do tamanho da Bélgica, ali no Alto São Limão, não, me dá a degenerescência da mácula. Mas como ela já tinha me dado tanta coisa, eu não reclamo. Mas é difícil. Eu estou agora, acabei o romance Derrota, o último volume, que passa aqui em Manaus, toda a história. Graças a uma amiga minha que trabalhou comigo no teste, que é a Elis Marinheiro, que está aqui, por exemplo, ela me ajudou a fazer a revisão. E os livros estão saindo agora, no começo do ano que vem. Você sabe que uma das coisas mais prejudicadas com o Covid aqui foram as livrarias. Em São Paulo, 50% delas foram à falência. A minha editora francesa foi à falência, a minha editora americana foi à falência. O meu agente agora está negociando, a indústria editorial está voltando, mas houve um retrocesso muito grande. Mas eu continuo escrevendo, sinto muita falta do teatro, que infelizmente um grupo de bolsonaristas invadiu o SESC aqui, acabou com toda a cultura, porque no Ciência tem o João geriza a cultura, e acabou o projeto do Teatro Mental do SESC. E paciência, também já estou velho demais para ir toda noite trabalhar com teatro. Por isso eu quero encerrar, eu já estou me estendendo demais, eu estou contando quase toda a minha vida. Eu queria agradecer à universidade, né, ao FAM, ao reitor, né, uma família muito conhecida da nossa cidade, muito querida. Né. Essa distinção, para mim, não só é um prêmio, né, mas é também uma homenagem que eu nem sei se mereço, mas que aceito de coração e com muita emoção. Porque eu já sou da academia, nossa instituição da qual eu muito me orgulho, e agora deixo de ser um mero doutor do boi de Parintins para ser um doutor de verdade. Muito obrigado.